Bom dia, família. Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos de volta com 10 minutos com a Bíblia, para levar a todos uma reflexão bíblica. E desta feita, nós queremos basear esta reflexão na Epístola de Paulo aos Romanos, isto é, melhor dizendo, aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12, que nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Meus amados e queridos irmãos, este versículo mostra aqui unidade e também diversidade. Paulo, ele compara a igreja a um corpo humano. Assim como o corpo possui muitos membros, mãos, pés, olhos, etc., mas todos trabalham em conjunto como um só organismo, a igreja é composta de muitos crentes que realmente diferentes, mas unidos em Cristo. E aqui nós observamos que o texto mostra Cristo como cabeça. O texto mostra, meus irmãos, que a vida da comunidade cristã só faz sentido porque todos estão ligados a Cristo. Ele é a cabeça. Paulo fala disso não somente quando fala aos Coríntios, mas ele repete isso em outras epístolas. Aqui nós observamos que, em segundo lugar, nós podemos ver diversidade de dons, e ele mostra que cada membro tem uma função diferente, mas todos são indispensáveis. A diversidade não deve causar divisão, mas cooperação. Quando falo de diversidade, de dons, como o corpo tem muitos membros, mas isso não quer dizer que, por serem muitos, há divisão do corpo, mas todos trabalham exatamente, são indispensáveis. Assim são a diversidade, que não deve causar divisão, mas cooperação. Observe que fala de diversidade, mas também fala de unidade. Essa unidade espiritual do corpo, o que une todos, não é a posição social, nem a posição cultural ou dons que possuem, mas o fato de estarem em Cristo pelo Espírito Santo. Então, quando nós observamos que isso é que faz a diferença, por sermos muitos, mas estamos em Cristo, pelo seu Santo Espírito, isso é que com certeza faz a diferença. E nós, observando esse texto, ele nos traz grandes lições que nós precisamos aplicar em nós mesmos. Por exemplo, ninguém é inútil no corpo de Cristo. Então, todos têm a sua utilidade, todos têm realmente a sua representação. A segunda coisa que nós podemos observar é que precisamos uns dos outros. Ninguém pode viver independente nesse corpo sem depender uns dos outros, porque todos nós estamos ligados uns aos outros e na cabeça que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. A terceira coisa que nós observamos nesse texto é que devemos valorizar a diversidade na igreja como uma expansão da sabedoria de Deus. E Deus, ele faz algo extraordinário. Uma igreja composta de vários membros, de muitos membros, mas todos com sua função, com sua utilidade, trabalhando com o mesmo objetivo
para agradar o mesmo Senhor, o mesmo Deus que nos chamou e nos colocou nesse corpo. Ainda podemos lembrar que nós trabalhamos juntos para que Cristo seja glorificado através do corpo. Então, o que nós fazemos, meus irmãos, nesse corpo, não é para destacar a nós mesmos, não é para sobressairmos uns sobre os outros, mas todos nós trabalhamos juntos para que Cristo seja glorificado através do corpo. Quando a igreja vive esta unidade, quando a igreja valoriza isto, ou quando todos os membros sabem realmente ocupar o seu devido lugar, o nome de Cristo é glorificado. A igreja se fortalece e a cada dia ela cresce em direção à glória de Cristo Jesus, que é realmente o que nós almejamos, é alcançarmos a glória do Senhor Jesus Cristo através da nossa fé, através da nossa unidade. Então Paulo está correto, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Cristo, como cabeça da igreja, ele é aquele que criou a igreja com este objetivo e mostrando que a igreja, ela não é um corpo desfacelado, mas uma unidade, onde todos trabalham, onde todos funcionam, onde todos se ajudam, e só realmente que o objetivo é o mesmo, é ver o nome de Cristo glorificado e a nossa vida crescendo em direção a Cristo, pois a palavra de Deus diz que nós devemos crescer a cada dia até alcançarmos a estatura de um varão perfeito. Então, meus amados, esta unidade e também diversidade que Paulo compara à igreja a um corpo humano, e nós precisamos entender que, por sermos muito, nenhum tem condição de atrapalhar o crescimento do outro, porque cada membro se desenvolve no corpo de acordo com aquilo que é realmente determinado por Deus. Nenhum membro tem condição de crescer e ocupar o lugar do outro, porque todos precisamos uns dos outros, e isso faz o crescimento. A Bíblia diz que, ligados pelas juntas e medulas, assim faz o crescimento do corpo, e a cada dia vai crescendo, e o nome de Cristo é glorificado. Então, meus amados, Cristo, e não esqueça que Cristo é o cabeça. Então, é onde está realmente a parte, o mentor da igreja, é ele que tem realmente o controle. É Cristo que pensa pela igreja, é Cristo que determina as ações da igreja, porque é onde está a parte pensante que determina realmente a decisão do corpo. Tudo que vamos fazer, tudo que queremos realizar, nós recorremos a Cristo, porque Ele é quem tem a visão, Ele é realmente quem tem a determinação. Por isso que nós dizemos, se todos os membros correrem para Cristo, nós nos encontraremos também uns com os outros e estaremos mais ligados uns aos outros, porque Cristo é a cabeça da igreja e nós somos os membros. Na proporção que nós divergimos em Cristo, ou nós convergimos em Cristo, então nós nos encontramos e essa unidade, ela se fortalece e a comunhão também se fortalece na pessoa bendita de Jesus. Deus nos abençoe nesta manhã. Nosso querido, eterno e poderoso Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta manhã e a noite que passou, por esta palavra que o Senhor tem nos colocado em nosso coração para meditarmos nela, que nós possamos preservar esta unidade, esperando a volta de Jesus. Por nós pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos agora e sempre. Tenham todos um bom dia
na paz do Senhor Jesus.